Fala galera, beleza? Então, em 2026, o ator Tom Holland, ele vai acabar se destacando aí em dois filmes bem importantes. Um é Homem-Aranha, o outro é Odisseia. E aí, uma das formas, na verdade, do aluno ele sair, principalmente no Enem, da ideia de repertório de bolso, é que ele consiga trabalhar com um pouco mais de profundidade, alguns argumentos, e ele consiga arquitetar elementos ali que dão uma certa profundidade para o seu texto. Hoje, né, vocês vão ver aqui no final do vídeo aqui, a gente vai ver uma redação que eu fiz, exatamente tentando mostrar como é que você usa o ator, né, ele enquanto ator, e como é que você usa os personagens que ele interpretou dentro de uma determinada temática, né? Então, eu vou comentar brevemente sobre os personagens aqui e depois a gente vai para a redação para você ver como é que seria a aplicação disso que eu vou comentar. Bem, sobre o Homem-Aranha, eu vou ser bem breve, mas vocês perceberem que no Homem-Aranha, você tem toda aquela história do Homem-Aranha, de alguém que é adolescente, que vai se tornando, passando para a fase adulta, tem todas as dificuldades, são dificuldades pessoais, da própria idade, e vai ter dificuldades também que são dificuldades do mercado de trabalho, dificuldade de aceitação, discriminação, preconceito. E aí, na condição de órfão, né, educado pelos tios, tem toda a saga do Homem-Aranha, em todas as suas versões, não é diferente em 2026, você vai ter esses problemas urbanos marcando a questão do Homem-Aranha, beleza? Aí vocês vejam o vídeo lá sobre a questão do Homem-Aranha, que vale a pena aí, que tá aí no canal, pode acompanhar que vai dar bom. Sobre o que eu queria destacar aqui é a Odisseia, né? A Odisseia aí, para quem não sabe, né, acho que todo mundo sabe que é a base do Ocidente, na narrativa do Ocidente, talvez a obra mais importante do Ocidente, atribuída a Homero. Aí tem aquela discussão, né, se Homero existiu ou não, ou se era um codinome, mas não vou entrar nesse detalhe. E aí a Odisseia conta a história de Ulisses, né, que vai sair o Odisseu, que vai sair da ilha de Ítaca, e não queria sair da ilha de Ítaca, aí já aparece o Telêmaco, que é exatamente o personagem que vai ser feito pelo Tom Holland. Nessa questão de sair da ilha de Ítaca, não sair da ilha de Ítaca, ele vai ter que desafiar os deuses e ele vai ter problemas com Poseidon, né, nessa luta de participar da guerra de Troia. E aí Ulisses vai na sua aventura heróica, né? Aí o herói grego ele tem uma característica diferente, por exemplo, do herói cristão ou do herói moderno, que é aquele que desafia deuses, né? É o homem que vai desafiar deuses, e aí ele desafia os deuses, enfrenta vários perigos aí, né? Que envolvem ele afetivamente, sexualmente, fisicamente, psicologicamente. E aí a Odisseia vai mostrando essa saga de Ulisses enquanto protagonista. Em outro vídeo, vou até falar das personagens femininas, que eu acho bem bacana, que é a personagem Penélope, né? Que aí ela acaba bordando, fazendo bordado, e todos aqueles pretendentes querendo se casar com Penélope, né? Porque percebe que Ulisses saiu, e aí eles querem assumir o poder, assumir a base material também da ilha de Ítaca. Beleza. Aí nesse intervalo, enquanto Ulisses vai na sua viagem aí, vai desafiar os deuses, vai enfrentar todos os seus desafios. Uma aluna minha que chama Júlia Calisto, a gente estava até conversando sobre isso, ela chamou a atenção para uma coisa bem legal, que ela falou que o personagem que ela mais gostou foi o Telêmaco, e aí me chamou a atenção, né? Não sei se ela gostou por causa do ator, né? Que como na verdade o ator faz vários personagens aí na Marvel, e inclusive o próprio Homem-Aranha, pode ser que ela se lembrou por isso, ou por causa da própria história, mas a observação que ela me fez era bem legal, né, dizendo que poderia usar na redação a história do personagem mesmo, do personagem de Homero aí, que ele foi retratado no filme. E aí um personagem interessante, porque quando você lê a Odisseia, nas 4 primeiras partes da Odisseia, Telêmaco passa a ter um papel central, porque na saída de Ulisses, neste caso ele fica meio que órfão de pai, né? Ele não sabe se Ulisses vai voltar, ele não sabe se Ulisses morreu, ele não sabe qual vai ser a trajetória de Ulisses Odisseu. Ele tem também que se amadurecer mais rápido, né? É muito parecido com o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, como ele é órfão e educado pelos tios, ele tem que amadurecer mais rápido para resolver seus problemas mais rápido e resolver os desafios mais rápidos. E neste caso, entre parte dos desafios que ele vai tentar resolver, é de ajudar sua mãe Penélope a meio que conter, vamos dizer assim, essa volúpia que existia dos personagens ali, dos seus pretendentes de quererem assumir o trono. E aí, com muita astúcia, né, ele mesmo ainda numa condição ainda em desenvolvimento, né, uma condição de busca da maturidade, nesse caso é muito parecido com o que acontece no Homem-Aranha, talvez até por isso que Calisto, né, ganhou essa simpatia, ou ganhou essa proximidade, ou o personagem se destacou, ou pela própria performance mesmo do ator, né, no filme Odisseia, ele acaba tendo que criar estratégias ali e de ser inteligente, de ser hábil, para tentar controlar essa vinda, né, essa tentativa de não esperar, vamos dizer assim, a possível volta do seu pai.
Então, temáticas, por exemplo, que envolvem a questão da falta do pai, do órfão, né, da questão da própria infância, da adolescência, podem ter também nesse personagem Telêmaco um lugar legal. E aí nós chegamos num ponto, que aí a gente vai para a redação para me tentar mostrar para vocês, de como que é importante você pensar que o ator, nesse caso, que já está até um pouco mais envelhecido do que quando ele entrou na Marvel, por óbvio, ele acaba pegando personagens que acabaram se identificando com o tipo de performance que ele tem, né? Como em Homem-Aranha ele era adolescente, tinha que lutar contra as adversidades, contra os preconceitos, contra o desrespeito que existia nos ambientes urbanos, meio modelo americano, em Telêmaco já é uma coisa ali que é uma trajetória narrativa espetacular ali da Grécia Antiga, ele vai interpretar também alguém que tem que desafiar a guerra, que tem que desafiar o preconceito, que tem que desafiar a violência, que tem que desafiar o desrespeito, que tem que desafiar a busca pelo poder, que tem que desafiar a ganância, que tem que desafiar a hipocrisia, né? Para, ao mesmo tempo, se amadurecer e conseguir fazer com que ele tenha grandes responsabilidades, né? Para usar um termo usado pelo Homem-Aranha, né? E aí grandes poderes, né? Então, de fato, apesar de Ulisses ser o protagonista, durante o que seria ali um intervalo similar a 20 anos, que é difícil de marcar isso, um intervalo longo, quem vai ter que ser o protagonista ou quem vai ter que tentar defender a ilha de Ítaca é o Telêmaco. E aí ele tem que fazer isso com muita astúcia e com muita habilidade. Então ele também pode ser um personagem bem bacana aí, sei lá, você usar ele no primeiro parágrafo e falar dessa questão da busca da maturidade e da busca das responsabilidades, depois citar o Homem-Aranha. E aí uma das coisas que os alunos não conseguem, às vezes, né, pensar ali bem para o Enem, é de como é que o projeto de texto ele tem que ter uma comunidade de sentido. Ele tem que ter uma lógica. E não que as citações têm que ficar desconexas, né? Aí é baseado nisso que agora a gente vai ver na redação, eu vou tentar mostrar para vocês na redação, como é que essa lógica que eu estou estabelecendo aqui entre ator, atuação, Odisseia, Telêmaco, que é secundário, Homem-Aranha, que é personagem principal no filme, como é que o ator consegue desenvolver personagens que têm semelhanças, dos quais essas semelhanças podem ser muito úteis para alguns temas. Aí eu coloquei um tema para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, e a gente vai desenvolver esse tema. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que seriam as questões vinculadas a esse tema, para você ver como é que é a aplicação disso, né? Porque muito professor também vai dar dica para vocês aí na internet. Ah, você pode usar Homem-Aranha, você pode usar Telêmaco, você pode usar determinado tipo de personagem e não mostra como. O que eu vou tentar fazer para vocês aqui agora é tentar mostrar como que você poderia utilizar. E sempre que você quiser sair da lógica de repertório de bolso, é bom que você destaque personagens de determinadas obras, mesmo que eles sejam secundários, que vai estabelecer para o corretor uma ideia assim, ele leu a obra, ele conhece a obra e ele consegue empregar bem de acordo com aquela determinada temática, beleza? Bora para a redação aí que eu vou tentar mostrar para vocês aí como é que vocês podem usar esses dois personagens para eles conduzirem toda a estrutura de um mesmo texto, beleza? Bora para cima. Beleza, galera? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente vai fazer. Ó, desafios para a inclusão de adolescentes pobres no Brasil. Temática bem possível, tá? É bem possível que apareça temáticas aí, que apareçam temáticas, que essas temáticas estejam vinculadas à questão de crianças ou de adolescentes. E neste caso, se envolver a questão da ECA, porque agora também está tendo essa questão da ECA digital, né? E aí você pode usar tanto o Telêmaco como, neste caso, o Homem-Aranha. Vamos ver como é que eu fiz aqui. Ou usar, neste caso, o ator. Tom Holland, em 2026, apresenta-se como um ator que interpreta personagens os quais buscam o amadurecimento e a aceitação social. Repare que eu trabalhei aqui com A, amadurecimento, B, a aceitação social. Beleza. Na figura de Telêmaco, ele atuou na Odisseia e protagoniza o início do clássico em que busca respeito e luta contra os pretendentes de sua mãe Penélope, enquanto Odisseu, seu pai, ausenta-se da ilha de Ítaca para lutar na Guerra de Troia. Beleza. Já em Um Homem-Aranha, então aqui eu usei a perspectiva, vou chamar de perspectiva 1. Já em Um Homem-Aranha, ele enfrenta as dificuldades modernas e os problemas de inclusão próprias da juventude. Beleza, vou chamar isso aqui de 2. Então já trabalhei duas perspectivas. Essas performances e personagens ficcionais são inspiradoras, pois mostram que, para além dos desafios da idade, a ausência de apoio governamental, aqui eu estou falando de apoio governamental, por óbvio,
É claro que eu estou falando governamental, não estatal, né? Porque não existia Estado grego. Né? Isso tem que ficar atento a isso. Então eu coloquei governamental, porque o pai dele não conseguia governar a ilha de Ítaca. E não que o pai dele tinha o Estado, porque não tinha a formação dos Estados nacionais, que é mais comum do século XVII para frente, e se você citar o Brasil, de 1824 para frente. Fique atento. E os crimes, né? E aí vai falar da questão dos crimes. Então é claro que aqui eu estou me referindo aos dois casos, tanto o Homem-Aranha como a questão do Odisseu, né, do Ulisses, que parte para lutar, quanto dos crimes também que vão acontecer nos dois casos, tanto do Homem-Aranha como no caso do Odisseia. São vulnerabilidades que também estão presentes nas periferias brasileiras. Aqui eu associo ao espaço, né? Qual é o espaço aqui? Brasil. E, além disso, eu estou trabalhando com a perspectiva real. Aqui eu estou trabalhando com a perspectiva ficcional, de ficção. Vocês muitas das vezes adoram fazer isso, só que tem que fazer isso bem. Essa transição ela tem que acontecer. Né? E colocam adolescentes em uma situação de desrespeito à dignidade humana, onde eu problematizei. Então aqui eu trabalhei com perspectivas ficcionais 1 e 2 e a perspectiva real associada à temática, né? Que é exatamente associada à temática aqui, que são os desafios para a inclusão de adolescentes pobres no Brasil. Essa articulação tem que acontecer. Né? E eu estou trabalhando com o ator. Acho que essa ideia é muito importante, que você consiga trabalhar com o ator, e não só com o personagem que o ator representou. E aí fica uma perspectiva um pouco mais refinada, que pode ajudar muito na hora de pensar se é repertório de bolso. Certamente não. Então lá, em primeiro plano, a negligência, reparem que eu já venho com a negligência aqui, e a visão punitiva do poder público desponta como obstáculos centrais à inclusão. Então aqui eu retomo a perspectiva da negligência ou da necessidade de apoio governamental, beleza? Então aqui eu tenho o tópico frasal, e aí no tópico frasal eu voltei na base da minha tese. De forma análoga à trajetória de Telêmaco, observe, eu volto aqui na perspectiva 1, que, desamparado pela ausência da figura paterna em Ítaca, precisou lutar sozinho. Os adolescentes de baixa renda, eu trazendo aqui a perspectiva para o Brasil, ó, a relação ficção, né, realidade, né, associada ao tema está presente, e reparem que eu retomo o que eu coloquei lá em cima na introdução, quando eu coloco um aqui, ó. Então aqui fica tudo bem articulado, bem amarrado. Essa dinâmica corrobora para a análise da historiadora Mary Del Priore acerca do tratamento do menor infrator e abandonado no Brasil, exemplificado durante a Guerra do Paraguai, quando os jovens pobres eram enviados compulsoriamente aos campos de batalha como medida de limpeza social. Então aqui, se você quiser tirar aqui, pode tirar, né, essa perspectiva que eu só coloquei para destacar, mas aí você pode colocar aqui a limpeza social. Não sei se vocês sabem desse fato, na Guerra do Paraguai teve essa questão de limpeza social e os adolescentes também ficaram vulneráveis. Tanto quanto ficou vulnerável Telêmaco quando o pai vai embora. Então, eu associo um episódio histórico brasileiro, usa Mary Del Priore, que é especialista em criança e adolescente, história das crianças no Brasil, como uma referência, de uma maneira fluida, né? sem tantas travas ali, nem linguísticas, nem no método de escrita. Está lá. Na contemporaneidade, de trazer para a atualidade, então eu trabalhei com a relação passado e agora eu estou trabalhando com a relação presente. Isso é muito importante também. Essa herança de abandono transmuta-se na falta de infraestrutura básica nas periferias, provando que o Estado perpetua a marginalização da juventude ao invés de ampará-la. Beleza, aí eu estou trabalhando com a lógica aqui que eu chamei de lógica 1, que é a lógica Telêmaco. Trabalho ficção e realidade, trago imediatamente para a atualidade, para ficar a relação passado-presente. Ademais, né, eu uso um conectivo aqui na competência 4, que é um conectivo de soma. O espaço geográfico desigual agrava profundamente o cenário de exclusão desses indivíduos. Sob essa ótica, assim como o Homem-Aranha lida com as complexidades, aqui é o 2, ó, perspectiva 2, lida com as complexidades de um ambiente caótico para tentar se integrar à sociedade, a juventude marginalizada brasileira, eu uso o mesmo recurso. Se você for reparar que é o mesmo recurso da comparação ficção, realidade. Aí eu ganho em coerência e coesão, trabalhando com a perspectiva de ficção e realidade. Da juventude brasileira sob os efeitos daquilo que o geógrafo Milton Santos definiu como cidade hostil.
Para o pensador, eu explico, o espaço urbano capitalista é fragmentado e nega a cidadania às populações periféricas. Se quiser se destacar aqui, principalmente os adolescentes. Né? Confinados a essas áreas negligenciadas e privados de perspectivas econômicas, muitos adolescentes, aqui eu já venho com os adolescentes, tornam-se presas fáceis para a cooptação do crime organizado. Aí repara que lá também no início eu trabalho com essa perspectiva aí, que é a perspectiva que nós temos aí, ó, de falar desses problemas aí da aceitação social, do amadurecimento e como é que os jovens nessa fase ficam mais vulneráveis. Se forem pobres e da periferia, mais vulneráveis assim. Esse ambiente, eu já não uso tantos conectivos que o Enem pediu na questão da cartilha de 2025. Esse ambiente opressor, fruto da desigualdade socioespacial, rouba o futuro escolar e profissional dos jovens, consolidando um grave desrespeito à vida. Beleza, eu trabalho aqui com o fechamento. Infere-se, portanto, a urgência de mitigar desafios que impedem a inclusão dos adolescentes pobres no Brasil. Para romper com essa dívida histórica e espacial, repare que eu falo da questão histórica, você deve estar lembrado da Mérida Priori, fala espacial do Milton Santos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com o Ministério da Educação, deve criar um programa Juventude Amparada. Essa ação ocorrerá por meio da implantação de polos de acolhimento no contraturno das escolas públicas periféricas, oferecendo oficinas de captação profissional e acolhimento psicológico e social. Essa medida tem como fito reverter a lógica da cidade hostil, que eu trabalhei no D2, afastar os jovens do crime e suprir a carência de políticas públicas, que é aquela discussão feita no 1, né? Aqui é a discussão feita no 2, lá a discussão feita no 1. Dessa forma, garantir-se o respeito e a integração buscados por Telêmaco e Peter Parker não fiquem restritos às telas, né, ou à ficção, mas torna-se realidade brasileira. Eu retomo aqui os personagens aqui. Então foi toda uma redação com a lógica. Eu não coloquei só no comecinho e no final, como alguns fazem aí, e aí vai virar repertório de bolso. Você vai perder 40 pontos na competência 2, provavelmente, ou mais, e 40 pontos na competência 3, 80. Portanto, o seu curso aí, que você tanto deseja, depende dessa articulação entre as partes do texto. E essa articulação entre as partes do texto, que eu até enumerei, você tem que ficar atento, porque aí você consegue fazer um texto coeso, organizado e com grau de profundidade e aprofundamento de análise. Espero que Calixto tenha gostado aí, porque ela me pediu para falar do Telêmaco, né, que ela falou que é o que ela gostava mais, né, e a galera que gosta do Homem-Aranha, que gosta da Odisseia, vai arrebentar no processo, beleza? Tamo junto, bora pra cima.